Olá a todos! Bem-vindos ao documentário sobre o massacre em Ruanda, o genocídio que marcou essa nação africana. Nesta jornada, iremos explorar os eventos trágicos que ocorreram em 1994 e compreender as complexidades históricas e sociais que levaram a essa terrível catástrofe. Ruanda, um pequeno país com 9 milhões de habitantes, localizado na região conhecida como Grandes Lagos Africanos, é um lugar repleto de beleza natural e diversidade étnica. No entanto, por trás dessa aparente harmonia, se esconde um passado de tensões étnicas que culminaram no genocídio. Para entender a raiz desses conflitos, precisamos voltar no tempo e explorar a história da formação de Ruanda. O país era habitado originalmente pelos pigmeus, mas com o passar dos séculos, migraram para a região povos bantus, incluindo os Tutsis e Hutus. Esses dois grupos étnicos, com características físicas distintas, desempenharam papéis significativos no desenrolar dos eventos. Os Tutsis, com traços mais finos e pele mais clara, migraram da região conhecida como Chifre da África, enquanto os Hutus, com traços mais grossos e pele mais escura, vieram do sul do continente africano. A colonização europeia, em particular a influência belga, exacerbou as tensões entre esses grupos, introduzindo conceitos de diferenciação racial e estabelecendo uma hierarquia social baseada nessas características físicas. Com a independência de Ruanda, os Hutus assumiram o poder político e, ao longo dos anos, ocorreram conflitos intermitentes entre Hutus e Tutsis. Porém, em 1994, essa disputa atingiu seu ponto mais sangrento e trágico. Durante o genocídio de 1994, uma onda de violência varreu o país, resultando na morte de milhares de Tutsis de maneira brutal e implacável. Facões e outras armas improvisadas foram utilizados para perpetrar essas atrocidades chocantes. Pessoas foram caçadas em suas próprias casas, mulheres foram vítimas de estupros hediondos e inúmeras crianças perderam suas vidas inocentes. Apesar dos apelos desesperados da população Tutsi por ajuda, o mundo assistiu em silêncio. A comunidade internacional falhou em intervir e proteger os indefesos. As forças de paz belgas, que ainda estavam presentes no país, retiraram-se após a morte de 9 soldados belgas. Os Estados Unidos e outras nações também se abstiveram de intervir, deixando os Tutsis entregues à própria sorte. Enquanto o genocídio avançava implacavelmente, o número de vítimas aumentava exponencialmente, ultrapassando a marca de 1 milhão de pessoas. Mais de 70% da população Tutsi foi dizimada, deixando uma ferida profunda na história de Ruanda. Apenas quando os Tutsis, após se reorganizarem e retomarem o poder, a comunidade internacional começou a reconhecer a magnitude do que havia acontecido em Ruanda. A intervenção internacional veio tarde demais, mas tribunais foram estabelecidos para julgar os responsáveis pelas atrocidades cometidas durante o genocídio. No entanto, devido à escala do genocídio e à falta de recursos para processar todos os envolvidos, muitos crimes ficaram impunes e injustiças ocorreram nos julgamentos. Hoje, Ruanda busca se recuperar desse período sombrio de sua história. O país passou por transformações significativas, com avanços econômicos, redução da mortalidade infantil e do analfabetismo. Ruanda renunciou à identidade racial e modificou sua bandeira para representar a união do povo ruandês. No entanto, mesmo com esses progressos, Ruanda enfrenta desafios contínuos. O país lida com um governo com tendências autoritárias e a necessidade de lidar com o trauma coletivo deixado pelo genocídio. O massacre em Ruanda serve como um lembrete doloroso das consequências da discriminação étnica e da inação da comunidade internacional diante de atrocidades. É fundamental estudar e compreender a história de Ruanda para aprender com os erros do passado e trabalhar pela construção de um mundo mais justo e pacífico. Ao enfrentar os desafios presentes, Ruanda busca criar uma sociedade baseada na reconciliação, no respeito mútuo e na igualdade, em busca de um futuro melhor para todas as suas etnias. Enquanto revisitamos os horrores do genocídio em Ruanda, devemos nos lembrar das vítimas inocentes e honrar sua memória.
Somente ao aprender com esses trágicos eventos podemos aspirar a um mundo onde a dignidade humana seja valorizada e a paz seja defendida acima de tudo. Ruanda continua a enfrentar os desafios de reconstruir uma sociedade dilacerada pela violência e pelo ódio. A reconciliação é um processo longo e difícil, mas o povo ruandês está determinado a seguir em frente. Hoje, o país busca superar as divisões étnicas e construir uma nação unificada. Programas de reconciliação foram implementados para promover o diálogo e a compreensão entre os grupos étnicos. Os tribunais de justiça continuam a julgar os perpetradores do genocídio, buscando justiça e responsabilização. Ruanda também tem se concentrado no desenvolvimento econômico e na melhoria das condições de vida de sua população. O país tem experimentado um crescimento notável, com investimentos em setores como agricultura, turismo e tecnologia. Ruanda se tornou um exemplo de progresso na região, atraindo atenção internacional pelo seu modelo de desenvolvimento sustentável. Além disso, o governo ruandês tem implementado políticas para promover a igualdade de gênero e a inclusão social. Mulheres ocupam cargos importantes no governo e no setor empresarial, desempenhando um papel fundamental na reconstrução do país. Embora Ruanda tenha percorrido um longo caminho desde o genocídio, ainda há desafios a serem enfrentados. A cicatriz da violência passada continua presente na sociedade, e a cura emocional é um processo contínuo. É necessário um compromisso coletivo de lembrar as lições do passado e trabalhar juntos para evitar que tais atrocidades ocorram novamente. Ruanda é um exemplo poderoso da resiliência humana e da capacidade de se recuperar de traumas profundos. À medida que o país avança em direção a um futuro de paz e prosperidade, podemos nos inspirar em sua história e nos esforçar para criar um mundo onde a diversidade seja valorizada e os conflitos sejam resolvidos por meio do diálogo e do respeito mútuo. A história de Ruanda nos lembra da importância da conscientização global e da ação para prevenir genocídios e violações dos direitos humanos. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, promovendo a tolerância, a compaixão e a justiça em nossas próprias comunidades. Que a tragédia de Ruanda nos motive a trabalhar incansavelmente pela paz e pela harmonia em todo o mundo. Somente através do respeito à dignidade humana e da promoção dos direitos de todos os indivíduos podemos construir um futuro melhor para gerações futuras.